Fala concurseira aqui do Doutor Concursos, tudo bem com vocês? Tudo legal? Professor Arnaldo Vieira, mais uma vez gravando aula de atualidades para vocês aqui do Doutor Concursos, nessa parceria bem legal, tá legal? Vamos começar o vídeo dessa semana, âmbito nacional, mas antes de começar, logicamente, a gente sempre pede para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no canal, para você compartilhar nas suas redes sociais, dá esse suporte pra gente, dá esse apoio pra gente, é bem interessante. Esses vídeos vão ajudar você a se preparar melhor para os próximos concursos, que tudo, pelo que a gente tem informações, tudo quando correr bem, e essa pandemia maluca aí cessar, vão começar a acontecer e você provavelmente vai estar se preparando, você já está se preparando para isso e vai tirar de letra acompanhando as nossas aulas aqui do canal, tá legal? Vamos então começar no âmbito nacional? Veja bem, é uma notícia boa até uma parte, ruim no final, né? Mas o governo federal liberou na semana passada, na quinta-feira da semana passada, 1 bilhão e 900 mil reais através de uma medida provisória, que inclusive agora já vai passar para aprovação do Congresso Nacional, para a produção e a compra, ou pelo menos assim, de uma certa forma, o início da produção de 100 milhões de unidades de doses da vacina para a Covid-19. É uma parceria que o governo está fazendo através do Instituto Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, que vai ser encarregada da produção desta vacina em território nacional. E essa é a famosa vacina de Oxford. Lembra? A gente viu, inclusive, no vídeo da semana retrasada, se não me engano. É a parceria entre o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford para a criação dessa vacina, que é uma das que tem tido resultados mais promissores em todo o mercado, em toda essa corrida por conta da descoberta da vacina. Veja, é claro que os estudos preliminares, essa vacina já está na terceira fase de testes, já está sendo testada, são mais de 9 mil brasileiros que estão sendo testados, que estão se oferecendo para fazer o teste com a Covid, é um sinal que nós podemos ter, num curto prazo, a vacina aqui disponível para todo o território nacional. Caso os resultados sejam positivos, o governo federal está anunciando para logo no começo de 2021 uma campanha de vacinação em massa em toda a população, para que a gente retome as atividades de modo normal e a gente consiga sair aí das fases laranja, vermelha, amarela, que os governos estaduais estão implantando. É uma possibilidade, é uma esperança que vem muito a calhar justamente na semana em que o Brasil completou, no domingo, dia 9, 100 mil mortos pela Covid-19 em todo o território nacional. Na verdade, no domingo chegamos a 101 mil mortos pela Covid. É uma tragédia sem precedentes, obviamente. Você tem que estar muito antenado com essas informações. É uma enxurrada de informações que vão falar, que vão dar conta do caso Covid, vamos colocar assim, da fase, da era Covid em todo o território nacional, que vai cair nos concursos com absoluta certeza. Mas a esperança positiva nesse caso é de que a gente consiga ser um dos países com maior índice de infestação e de propagação da doença, que sejam os primeiros em todo o mundo a testar essa vacina. Estamos confiantes, mas é uma informação que na semana passada teve bastante destaque e a gente precisa acompanhar sempre, tá legal? Isso no âmbito nacional. No âmbito internacional, eu vou focar bastante o âmbito internacional dessa semana nessa notícia e na próxima, que obviamente vocês já devem estar se formulando na cabeça qual que é. Mas vamos trabalhar essa aqui primeiro. Veja bem, os Estados Unidos estão numa espécie de guerra declarada, vamos colocar assim em termos mais particulares, né? Contra a China. Não é de hoje que Donald Trump tem feito várias e várias investidas contra a China, e a China, por sua vez, também tem participado de alguns embates comerciais aí com os americanos. A última dessa semana que passou, o último capítulo, foi a ameaça do governo norte-americano, especificamente Donald Trump, de suspender, ou seja, de
tirar mesmo de circulação em território norte-americano o TikTok e o WeChat. O TikTok é aquele aplicativo muito difundido entre os jovens, que faz pequenas edições de vídeo e que se alastrou nos últimos meses, se tornou uma mania realmente entre os adolescentes para a produção desses vídeos e postagem em redes sociais. É uma rede social, mas é uma rede social de compartilhamento de vídeos e de postagem, de edição de vídeos. Qual é a alegação do governo norte-americano? De que por ser um equipamento, um aplicativo chinês, os chineses poderiam estar roubando informações de usuários norte-americanos e entregando essas informações estrategicamente para o governo chinês. A decisão do Trump deu essa polêmica mais recente aí do Trump, que estabelece nos próximos 45 dias que as empresas sejam vendidas para empresas de tecnologia norte-americanas, Microsoft, por exemplo, né, foi altamente criticada pelo governo chinês. Não tinha nem o que se imaginar. Né? O embaixador chinês fez uma declaração, o governo chinês, inclusive, dizendo que o governo norte-americano está manipulando as informações, né? Manipulação e repressão políticas contra as ações do governo chinês. De uma maneira geral, essas ordens do Trump, elas têm um efeito em cascata, porque e também não estão baseadas somente na cabeça dele, do nada. Na verdade, ele está se baseando, inclusive, numa decisão que a própria Índia, país fronteiriço com a China, a Índia tomou, inclusive, no mês passado, de suspender mais de 60 aplicativos de internet produzidos pela China que estavam sendo em circulação lá na Índia. Mas o problema da Índia foi uma questão de um conflito bélico, de um conflito militar que estava acontecendo na fronteira entre China e Índia. O governo norte-americano utilizou-se dessa situação para acirrar um pouco mais essa crise diplomática, vamos colocar assim, mas de uma certa maneira essa crise econômica. Existe sim um embate econômico entre o governo chinês e o governo norte-americano por conta das taxas que estão vindo desde 2018, na verdade, em conflito, das taxas alfandegárias de importação e exportação de produtos, taxação de produtos chineses nos Estados Unidos e automaticamente o contrário, taxação de produtos norte-americanos no Estado chinês. O TikTok, especificamente, está avaliado em quase 50 bilhões de dólares. A sede é em Pequim pela empresa ByteDance Limitada. Me desculpe o inglês macarrônico. Mas veja, são empresas de tecnologia que têm nos governos norte-americanos, governo brasileiro, por exemplo, brechas por conta das legislações que facilitam a entrada desses aplicativos, uma vez que a internet é livre. Mas as restrições desses países, nós até dissemos isso no vídeo da semana passada, em que eu contei para vocês da convocação que o Congresso norte-americano fez aos líderes das empresas, né, das 4 grandes empresas de tecnologia, o governo está tentando fechar um pouco, o governo americano especificamente, está tentando fechar um pouco o cerco a essas empresas de tecnologia, principalmente na questão dos dados dos usuários. Essa é a grande questão que está sendo pegada aí. Como o governo norte-americano tem uma eleição, inclusive, este ano, a reeleição ou não do Donald Trump, e há toda uma suspeita, inclusive, das violações de suspeitas de manipulação de dados eleitorais na eleição de 2016, a China está sendo agora o alvo dos ataques dos americanos, porque estaria sediando essas empresas piratas de manipulação de dados na internet. A gente vai continuar acompanhando. Essa história da TikTok aí, do WeChat, deve perdurar por mais algumas semanas e a gente vai trazer as informações para vocês. Mas é algo que você tem que ficar antenado, porque isso aí provavelmente é questão de concurso. E não tinha como a gente continuar e encerrar, mais caminhando para o encerramento, dessa semana, do que a maior notícia internacional da semana passada, que foi a tragédia em Beirute, a explosão no porto de Beirute, daquele armazém que continha toneladas lá, né, de nitrato de amônia. Essa explosão foi filmada de vários ângulos, a gente vai ver inclusive no próximo slide, devastou uma grande parte ali da área portuária de Beirute, um impacto sentido a quase 200 quilômetros. No Chipre sentiram o impacto atingiu 3,3 pontos na escala Richter, uma coisa sem precedentes, né? E principalmente que abriu a possibilidade, está dando inclusive a possibilidade do povo libanês se revoltar contra o governo. Mais recentemente,
o governo sofreu várias retaliações durante a semana e fizeram com que o próprio presidente tivesse, o primeiro-ministro Hassan Diab, fizesse a renúncia. Ou seja, você imagina como que um país que já estava enfrentando dificuldades políticas e econômicas encontra-se numa situação de fragilidade, o estopim da explosão levanta uma série de outros acontecimentos por conta do impacto que aquilo gerou na sociedade, fisicamente. São mais de 5 mil mortos, 5 mil feridos, deixa eu ver aqui, 135 mortos, pessoas que desapareceram porque foram mutiladas, enfim, 83% da produção, 85% da reserva de grãos do país que estavam localizados naquela região portuária desapareceram, foram destruídos, enfim. O impacto que isso acabou gerando na economia, aí a gente está vendo as cenas do tamanho da explosão, da magnitude do negócio, abre essas discussões e vai ser alvo das próximas avaliações, tenho certeza disso. No primeiro momento, primeiro pela questão até física e química do negócio, né? Como que o armazenamento irregular desse tipo de substância, o nitrato de amônia, pode apresentar algum tipo de risco. Lembrando o seguinte, esse tipo de composto químico é utilizado muito na agricultura. O Brasil, inclusive, é um dos países que tem estoques desse produto e utiliza isso na agricultura, tá? No segundo momento, como que, de uma maneira geral, a manutenção desses locais acaba deixando, abre a brecha de até nós aqui em território nacional nos questionarmos qual é a segurança que nós temos diante de armazenamento de produtos químicos que, de uma maneira ou de outra, podem apresentar qualquer tipo de risco. A terceira camada de análise que você pode fazer e que é importante você saber, o país necessita especificamente de um tipo de abastecimento de alimentação de grãos e combustíveis que chega, por exemplo, pelo porto. Hoje a situação ali vai ficar muito complicada e, de uma maneira ou de outra, abriu a possibilidade para essas manifestações populares que aconteceram. O Líbano já estava numa situação ali econômica gravíssima, há denúncias de corrupção para todos os lados. No vídeo da semana que vem eu vou me aprofundar mais no sistema político libanês e como que isso pode estar intrinsecamente ligado a esse problema, que na verdade foi meio que simbólica a explosão, como que ela eclode de uma maneira ou de outra. As imagens são extremamente fortes, porque as pessoas já estavam filmando o acidente em si, quando ele acaba acontecendo diante das imagens, das câmeras de celular das pessoas. Há essa quarta camada de análise, né? A facilidade que as pessoas têm hoje de registrar essas informações, muitas vezes delas acontecendo ao vivo. Você teve várias imagens aí, transmissões que estavam acontecendo pela BBC ao vivo e que a onda de impacto, né, que acabou gerando, acabou afetando a transmissão. Aquela cena, inclusive, da moça no casamento, pessoas que estavam filmando nas sacadas dos prédios, os prédios foram arrasados, enfim. Como a cidade ficou depois, como que aquilo é um impacto, como que aquilo gerou um impacto, uma destruição de proporções nucleares quase. Veja, para a gente entender um pouco mais, eu vou passar para essa próxima análise, para vocês entenderem como que uma substância, de uma maneira ou de outra, estável, se torna altamente combustível, né? O nitrato de amônia possui as moléculas em instabilidade até uma determinada quantidade de graus. Até 290 graus, aliás, até 210 graus, ela mantém-se relativamente estável. A partir daí, quando ela atinge 290 graus, ela começa a entrar, ela entra em combustão. Na verdade, ela entra numa expansão de gases muito rapidamente, liberando oxigênio, nitrogênio e hidrogênio na atmosfera. Outra situação, aquele cogumelo branco de fumaça que a gente vê, na verdade não é fumaça, é vapor de água. A expansão desses gases é tão rápida, né? Porque o que se sabe preliminarmente foi que naquela região estava acontecendo um incêndio, a temperatura vai se elevando muito rapidamente e vai se aproximando no galpão onde havia o combustível, o nitrato de amônia, guardado de forma sólida em tanques. A elevação muito rápida daquilo faz com que os gases sejam altamente agitados e eclodam naquele cogumelo branco de fumaça, pelo raio de ação, por exemplo,
numa explosão que equivale a quase 1.100 toneladas de TNT. Certo? As imagens depois que ficam ao final, essa fumaça vermelha que mostra o vapor, exatamente que aquilo depois se decompondo, voltando no estado líquido, faz com que a gente consiga identificar a altura que aquilo chegou e os resíduos químicos daquilo. O gás liberado, os gases, os vapores tóxicos depois daquilo, que foram automaticamente contaminando aquela região, causaram queimaduras, causaram problemas inúmeros às pessoas que estavam próximas e, obviamente, ceifando a vida aí de mais de 150 pessoas, 130 pessoas naquele momento. Enfim, como uma explosão daquele tamanho pode abrir várias frentes de pergunta aí, e questões que vão cair nos concursos para que vocês saibam. Na próxima semana eu ainda vou. Esse caso ainda vai repercutir bastante na semana. Eu vou trazer para você outras informações que vão também fazer parte desse estudo e provavelmente isso vai acabar sendo alvo dessas perguntas, dessas questões que vão vir aí no futuro para os próximos concursos, tá legal? Bastante informação, muitos detalhes, mas é importante você rever essa aula novamente, anotar essas informações e, logicamente, ajudar a gente a fazer esse material bacana, curtindo, se inscrevendo e compartilhando esses vídeos. Espero que a gente esteja aí por vários vídeos no futuro e que vocês estejam gostando desse material, tá legal? Por enquanto é só, a gente se vê semana que vem, continue estudando, força e a gente vai passar junto com você. Grande abraço, a gente se vê semana que vem, até lá.